dia, boa noite, boa tarde para você que nos acompanha. A proposta de gravar essa aula é exatamente pelo fato, né, das circunstâncias que não nos permitem estar em sala de aula, né, aquela convivência gostosa. Confesso aos senhores que prefiro, né, a presença de todos e aí interagir a partir dos nossos trabalhos. Mas são circunstâncias, né, que nos impõem esse dever e a partir disso eu desejo profundamente que os senhores possam também ter um bom aproveitamento dos estudos a partir das nossas reflexões por este meio, né, por essa modalidade também, uma nova, digo para mim, nova modalidade. Sempre fui muito resistente a essa questão tecnológica, então eu espero contribuir também para o estudo dos senhores a partir desse mecanismo. Um outro aspecto é o seguinte, né, para você que provavelmente esteja acompanhando, né, esse nosso encontro de hoje é para dar continuidade a uma série de aulas que se iniciaram a partir desse semestre. Logo, tudo que for trabalhado aqui pressupõe o quê? A continuidade de um conteúdo que já foi desenvolvido. Conteúdo este que, a depender, né, do resultado desta nossa nova experiência, ao menos para mim, eventualmente num futuro próximo aí possamos disponibilizar outros conteúdos, ou seja, o conteúdo que antecede a esse, ok? Tá aí, eu me dirijo especificamente aos meus alunos de Direito Constitucional que estão no 5º semestre. Os alunos de Direito Constitucional que estão no 5º semestre, que têm ao longo desse semestre aí a missão, né, tem aí o desafio de desenvolver estudos a partir do título 4 da Constituição Federal, que cuida dos poderes, né, da organização aí dos poderes. E aí eu te convido a já fazer isso, aí direto lá para o índice da tua Constituição Federal. Olha aí, título 4, que se inicia lá a partir do artigo 44 da Organização dos Poderes. Tudo bem? Maravilha. Então vamos lá. Me permito aí nesses primeiros minutos fazer aí uma breve digressão sobre aquilo que nós já passamos e que irá subsidiar os assuntos de hoje também. Para estudar, né, para que possamos ter uma boa compreensão da organização dos poderes desta nossa república, temos de ter o quê? Temos de ter bom entendimento acerca da organização do Estado. Organização do Estado, que os senhores sabem, que está no título que antecede, ou seja, no título 3 da Constituição Federal, a organização do Estado, é isso? Então vejam, por organização do Estado, poderíamos colocar como divisão espacial do poder. Olha só, divisão espacial do poder. Palavra esta, meus amigos, palavra esta que podemos, né, vocábulo que podemos refletir bastante a respeito, inclusive a respeito de suas várias acepções, né, Estou aqui também com as minhas anotações e me recordo de que logo que iniciamos o nosso estudo, assim que iniciamos, inclusive, fazendo essa retomada, como estou fazendo agora, acerca da estruturação do Estado brasileiro, passamos por esta palavra aqui, este vocábulo, cuja conceituação está lá, né, na Teoria Geral do Estado. Os senhores puderam desenvolver estudos a esse respeito também com a ciência política. E isso muito nos interessa. E aí, a respeito das várias acepções, né, deste vocábulo, dessa palavra aqui, poder, a gente desenvolveu aí pelo menos 3 delas, né, para que pudéssemos ter um bom aproveitamento do estudo, um bom aproveitamento. Vejam, poder, em sua primeira acepção, falamos a respeito do poder a partir do quê? A partir da soberania popular, ou seja,
o poder político, não é isso? Poder político que nós iremos encontrar onde? Lá no artigo 1º, parágrafo único, né, combinado com o artigo 14. Olha aí, né, essa lousa aqui é bem menor, temos que nos adaptar a esse espaço, diferentemente da faculdade. Então vamos lá, combinamos então o artigo 1º em seu parágrafo único com o artigo 14, que trata exatamente do que? Da teoria não, mas trata da soberania popular, ok? Soberania popular, esta que está dentro de um contexto também dos direitos políticos. Direitos esses, como os senhores já sabem, direitos de primeira dimensão ou geração, ok? Tem uma discussão terminológica aí, mas não é para esse momento. Direitos de primeira geração, direitos de primeira dimensão. Artigo 14, olha aí, né? Direitos políticos. Joia? Maravilha. E aí, numa segunda acepção, também temos aí, olha aí, vamos tentar melhorar isso aqui. Temos aí o direito a expressão poder, enquanto o quê? Enquanto órgão, né? Enquanto órgão. E essa aqui é que mais, nesse exato instante, é a que mais, né, exigirá atenção de nossa parte. Mas o poder enquanto órgão. E o poder enquanto órgão, onde é que eu vou encontrar isso? Lá no artigo 2º, né? Artigo 2º que trata do quê? Artigo 2º que cuida de estabelecer quais seriam o quê? Os poderes. Neste caso, os poderes estruturantes dessa nossa república. E como eu tenho certeza, convicção, de que os senhores nesse instante, assim como eu, estão com o seu vadimeco sobre a mesa, sobre a sua cama, no banco aí ao lado do teu carro, onde quer que você esteja, mas sempre com a legislação ao lado, o artigo 2º nos informa que são poderes da nossa república, o legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Poderes estes independentes e harmônicos, dentro daquela proposta, dentro de uma proposta encampada lá na Antiguidade Clássica por Aristóteles e, por assim dizer, aprimorada aqui pelo Barão de Montesquieu, né, em uma teoria denominada aqui para nós, teoria dos freios e contrapesos, né? Uma tradução livre aí de uma expressão em inglês que os senhores têm aí no material de vocês e que é muito importante para nós também. Afinal de contas, os senhores sabem melhor do que eu de que as provas, as avaliações, elas exigem, muitas das vezes, expressões em línguas estrangeiras, alienígenas, expressões estas consagradas para o direito. Então é importante que tenhamos também contato com essas expressões em inglês, latim, francês, alemão, dentre outras aí que surgem no decorrer dos estudos. Ok? Então tá aí, segunda acepção do poder, né? Segunda acepção dessa expressão poder enquanto órgão. E na sequência estudamos também o que? A terceira aqui, e nesse exato instante, última, mas a terceira acepção, que seria o poder enquanto função. O poder enquanto função. E esse poder enquanto função, né, dialoga com essa questão dos órgãos. Então vejam, nós teremos aqui, enquanto órgãos, como acabei de dizer aos senhores, olha aí, 3 poderes: o legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. E estes poderes, meus amigos, eles exercem funções específicas, funções típicas
funções típicas e funções também atípicas. Mas esse tema ele é tratado, desenvolvido com maior profundidade lá em direito administrativo. Veja, mas para nós nesse instante é importante já ter essa noção, ainda que eu não vá aprofundar nesse exato instante. Mas cada um desses poderes aqui exercem o quê? Exercem funções típicas, ou seja, aquelas essenciais, aquelas para as quais eles foram pensados e criados, mas exercem também funções atípicas, ok? Funções atípicas. E vejam, essa está, né? Essa proposta está dentro dessa terceira acepção do vocábulo, né, dessa expressão poder. E é aí que nós conseguimos o quê? Identificar que a função típica, a função precípua do poder legislativo é a função legiferante. Né? Esse é o poder legiferante, ou seja, o poder de inovar a ordem jurídica. Cabe ao Poder Legislativo, a partir dos seus integrantes, dos seus membros, inovar a ordem jurídica, ou seja, estabelecer novas regras, novas leis, ok? Defragrar-se em novas leis a partir do quê? A partir dessa função denominada também função legiferante, a função de legislar. Nesse exato instante, eu só gostaria de pedir aos senhores, é uma advertência que eu já fiz em outras ocasiões, a advertência é essa, inclusive, várias vezes em sala de aula. Cuidado, meus amigos, cuidado, né? Muitas das vezes, quando perguntamos exatamente dentro desse contexto, e o Poder Legislativo, qual seria a função dele, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, não raras vezes nos deparamos com respostas mais ou menos assim: professor, isso é elementar, é muito fácil. Isso que o senhor pergunta é muito fácil. Veja, o Poder Legislativo legisla, o Poder Executivo executa, já o Poder Judiciário julga. Sim, olha só, isso é aquilo que os romanos chamavam de petição de princípio. O que seria essa petição de princípio? Exatamente essa postura de não enfrentar o questionamento. Dizer que o Poder Legislativo legisla, o Poder Executivo executa e o Poder Judiciário julga é o mesmo que dizer que o vento venta, o sapo sapeia, a maré mareia. Ora, meus amigos, não é essa postura que se espera de um acadêmico, de um estudante, um cientista do direito. Vejam, o Poder Legislativo é aquele poder encarregado de inovar a ordem jurídica. O Poder Legislativo composto pelos legisladores, representantes, como iremos ver, né, em breve, representantes, seja do povo ou dos entes federados, né, das pessoas políticas que integram a República Federativa do Brasil, tem o dever de, nesta representação, na representação desta soberania popular, inovar a ordem jurídica, estabelecer o quê? Regramentos para que tenhamos vida em sociedade de modo possível. Vejam, nesse exato instante em que estamos agora, estamos a depender aí de situações jurídicas, confesso aos senhores, de minha parte ao menos, nunca antes pensada. Estamos aí numa situação de isolamento, né? Ou ao menos nesse instante aqui na nossa república, de uma sugestão, ok? Então, dentre aquelas regras de conduta que estudamos, hoje há um padrão, né, dentro daquele padrão médio de moralidade, de reclusão, de procurar permanecer em casa e exercer esse teu direito, né, de liberdade de ir e vir de maneira excepcional aos mercados e eventualmente à farmácia. Mas busca-se, né, evitar o quê? Aglomerações, né, pessoas aí, esse convívio entre pessoas nos mais variados locais, igrejas, escolas, repartições públicas e assim por diante. Agora vejam, isso dentro de um padrão, de um regramento de conduta de ordem, por assim dizer, moral,
moral, voltado mais para ética. Agora, a prevalecer esse estado de coisas, essas regras de conduta também, nós temos acompanhado aí pelos noticiários, pode repercutir onde? Aqui. Em violação ao quê? À ordem jurídica. Em violação à ordem jurídica. Vejam, é uma situação nova, mas que em determinadas circunstâncias já foi pensada pelo legislador, inclusive com efeitos penais. Inclusive com efeitos penais. Vejam o que está acontecendo hoje na Espanha, Itália, na Europa de um modo geral. Na Europa de um modo geral, né? Leis aí impedindo essa circulação em prol do quê? Em prol de um objetivo maior, em prol daquilo que estudamos também em Teoria Geral do Estado, denominado o quê? Bem comum, ok? Nós temos, né, por hábito, nos nossos encontros, estabelecer o quê? Um glossário próprio, coisa nossa, né? Para que a gente possa o quê? Ir ampliando aí o nosso vocabulário jurídico. Veja, o nosso vernáculo, né, jurídico. Então, dentro dessa proposta, eu vou colocando aqui ao lado aqui algumas palavras, né? Algumas palavras aí que têm uma carga de informação muito grande e que muitas das vezes são utilizadas de modo indevido. Então, depois eu peço aos senhores que procurem desenvolver um estudo a partir de cada palavras novas dessa aqui, ok? Bem comum, para quem fica a dica, para quem quiser, bem comum, há um consenso entre os doutrinadores que uma melhor conceituação a respeito do bem comum seria aquela dada pelo Papa João XXIII em uma encíclica denominada Pacem in Terris. Faça essa pesquisa e depois a gente volta a refletir a esse respeito. Ok? Então, retomando. Poder legislativo, poder de inovar a ordem jurídica. Poder de inovar a ordem jurídica. Já o poder executivo é o poder, função conferida ao poder executivo é a função de administração, né? A função de administrar, ou seja, aplicar a lei de ofício. Aplicar a lei de ofício, ok? Então, ao poder executivo compete o que? A função, este órgão do poder executivo compete a função do que? De administrar, de aplicar a lei de ofício, ok? Executar, aplicar, olha só, executar a lei de ofício. Maravilha? Vejam, penso que seja importante. Penso que seja muito importante nesse estado propor também uma reflexão. Sempre como tenho insistido em aulas, e aqui penso que seja oportuno insistir novamente, né? Fixar isso novamente, o quê? Sempre o quê? Sempre procurando estudar de uma maneira o quê? Contextualizada, sempre o quê? Resgatando, retroalimentando alguns conceitos que nós adquirimos ao longo, estamos no 5º semestre, ao longo desses 4 semestres que já se passaram. 2 anos, né, meus amigos? 2 anos já se passaram, 2 anos de conhecimento acumulado. Vamos aí, vamos testar um deles. Olha só, essa proposta aqui está exatamente onde? Está exatamente dentro de que contexto? Em que se administra apenas e tão somente, olha, por aplicar, por executar a lei. De onde eu posso extrair isso? Isso me convida a refletir a respeito do quê? A respeito daquele conceito que estudamos também lá em Teoria Geral do Estado, ciência política. Olha só, em Estado de Direito. Estado de Direito. E o que seria um Estado de Direito? Esse Estado de Direito, meus amigos, é um Estado organizado a partir do quê? A partir das leis. Vejam, é a partir das leis que esse meu Estado está organizado e é a partir da lei que eu terei, inclusive, o quê? Este poder, este órgão aqui
exercendo a sua função. Afinal de contas, nós sabemos que o Poder Executivo só poderá praticar algum ato, promover alguma ação, se estiver autorizado pela lei. Vejam, senhores, as discussões aí no Congresso Nacional, né? Entre o Congresso Nacional, melhor dizendo, e o chefe do Poder Executivo, assim como os seus auxiliares, né? Que são os ministros, seus ministros. Vejam, nós temos aí essa situação muito clara, né? Em que deve-se haver aí um diálogo entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, um diálogo harmônico, né? Um diálogo harmônico de reconhecimento da independência entre os três poderes. Vejam, senhores, o chefe do Poder Executivo, para exercer a sua função a contento, ele terá que ter o quê? Autorização legislativa, né? Buscar estabelecer um diálogo com os chefes, né, por assim dizer, do Poder Legislativo em âmbito federal, né, da União, ou seja, tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado. Ok? Nós iremos em breve discorrer um pouco mais sobre isso. E o Poder Judiciário que exerce, olha só, né, esse poder que exerce a função jurisdicional. Joia? A função jurisdicional. Ou seja, exerce a jurisdição. Né? Eu gosto de sempre chamar atenção para este fato. Se houver preocupação, né? Houver uma preocupação por parte do estudante com a construção, com a origem, né, a raiz dos termos jurídicos em especial, muita coisa muda na nossa vida. Olha só, jurisdição, né? Juris ou iuris, nós bem sabemos que está ligado ao direito, não é isso? Está ligado ao direito, à lei, direito. De modo que o quê? Dicção, poderíamos aí, olha só, definir como dizer, falar, né? Dicção. Vejam, então, quem fará o quê? Quem poderá dizer o direito, né, diante de um caso concreto e a partir do quê? A partir de uma provocação. Eu sei que os senhores, né, já estão tendo contato, estão estudando, né, processos tanto civil como processo penal, e os senhores sabem que este poder aqui, né, o Poder Judiciário, a sua função de dizer o direito, reclama o quê? Reclama uma provocação, porque o princípio que o informa é o princípio da inércia, não é isso? É o princípio da inércia. Joia, mas isso é um tema para ser debatido e refletido com os professores aí de processo. Tá joia? Então, feita essa breve digressão aí a respeito do que? A respeito dessa acepção do termo poder, nós tivemos então que observar este poder sobre duas óticas, pelo menos foi essa a proposta que eu fiz, né? Duas óticas, essa divisão aqui espacial do poder a partir da organização político-administrativa, a partir da organização político-administrativa do nosso país. Vejam só, aqui estamos no título, olha aí você comigo acompanhando isso a partir de onde? A partir do índice da tua Constituição. Vamos nos localizar. Olha só, a partir do índice da Constituição nós temos o quê? Olha aí, organização do Estado, organização do Estado, ou seja, organização político-administrativa, olha só, do Estado, ok? E aqui estamos, em qual título que estamos aqui?
Vejam você, confere aí comigo, título 3. Né? Olha aí, o título 3. Já, olha aqui, vamos só destacar, título 3. Já essa divisão espacial do poder, enquanto organização do poder, vou colocar aqui em cima, eu acho que vai ficar melhor. Ó, organização. Olha aí, acompanhando. Organização dos poderes. Estamos onde? No título 4. Título 4. Vejam, meus amigos. Título 3, título 4. Objeto do nosso estudo, título 4. Só que penso que seja prudente. Eu sei que os senhores já estudaram, mas eu penso que seja prudente, ao menos, dar uma revisada aqui nesta organização do Estado, na organização político-administrativa do nosso Estado. Joia? E foi pensando nisso que eu encaminhei aos senhores, via Blackboard, o quê? Um material, né? Alguns apontamentos em slide, para que os senhores pudessem se orientar e antecipar os estudos, juntamente com o plano de ensino, para que pudessem antecipar e já se preparar para esses nossos encontros. Encontros lá e agora encontro aqui comigo. Tá joia? Vamos lá! Então, organização político-administrativa. Organização político-administrativa, ela está onde? Vamos verificar. Está onde? Está lá do artigo 44 ao artigo 135. Se não estiver se a minha visão aqui, que já está precária, não estiver me enganando, isso mesmo, 135. Então vejam, meus amigos, vejam o que é importante aqui. Olha só, para a gente fechar nesse nosso primeiro encontro, ó, organização político-administrativa. Vejam, o artigo 1º da Constituição Federal, o artigo 1º, e nesse instante você deve estar com ele aberto, irá nos informar que a República Federativa do Brasil ela é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal e constitui-se em Estado democrático de direito. Olha quanta informação aí. Agora vejam bem. Então essa organização político-administrativa do Estado, eu vou extrair a partir do artigo 1º caput, né? A partir da cabeça do artigo 1º, e para quem eventualmente estiver aí ao seu lado assistindo isso, olha só uma expressão como eu disse inicialmente, né? Em latim, caput, cabeça, a primeira parte, a cabeça ali do artigo, veja, do artigo 1º, mas a boa compreensão irá reclamar o quê? Irá reclamar não apenas então somente a leitura do artigo 1º, mas ela conjugada com o artigo que nós utilizamos essa expressão cumulada com, ou seja, jungida ao, olha só, ao artigo 18. É o artigo 18 que inicia, que inaugura a organização político-administrativa do Estado. E esse artigo 18, assim como o artigo 1º, mas que nos deixa uma certa... não te traz uma clareza, pelo menos a partir apenas, então, somente da literalidade. Vejam, é o artigo 18 que irá nos informar que este nosso país, esta nossa república é uma federação. E por ser uma federação, vejam, quais são os integrantes dessa federação? Olha só, vou trocar aqui a cor para depois a gente dar continuidade a essa reflexão. É formado pela União, pelos estados, e aqui entendido o quê? Estados-membros, meus amigos, pelos estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Tá joia? Pelo Distrito Federal e os municípios. Meus amigos, são estas as pessoas políticas, né? As pessoas jurídicas de direito público interno que integram a
Federação Brasileira. A Federação Brasileira. E vejam, será nestas pessoas políticas, vou colocar aqui, ó, serão nestes entes federados, estas entidades que compõem a federação, que nós iremos encontrar o quê? Que nós iremos encontrar estes poderes, estes órgãos aqui, né? Esses órgãos aqui que exercem essas funções que conversamos há pouco. Veja a importância de retomar aqui nesse estudo. E agora eu quero lançar um desafio, deixar para ti, enquanto tomamos uma água, né? Enquanto a gente restabelece aí o raciocínio, procura digerir aí um pouco dessas informações, eu lanço um desafio, né? Seria possível afirmar que em todos os entes da República Federativa do Brasil, em todas as entidades, em todas as pessoas políticas que compõem a República Federativa do Brasil, em todas elas estão presentes todos os poderes constantes lá do artigo 2º? Essa é uma pergunta que eu deixo para você refletir. Toma uma água e a gente volta já. Bom, retomando, vamos lá. Meus amigos, deixei aí uma provocação. Vamos ver se eu fui claro também, né? O grande desafio é o quê? Compreender o enunciado. Olha só, o questionamento que eu deixei foi o seguinte. Vejam, quais são os entes, as pessoas políticas que compõem a nossa República? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Agora vejam bem, vejam meus amigos, vejam, falei das várias acepções do que? Dessa expressão poder. Dessa expressão poder. Os poderes, né, dentro do que? De uma acepção entre órgão e função, nós temos o que? Poder legislativo, executivo e poder judiciário. Nós temos a presença desses três poderes. Em que sentido estou dizendo isso? Todos esses entes da federação possuem esses três poderes? Foi isso que eu perguntei. Foi isso que eu deixei aí de provocação no final do nosso primeiro encontro. Na verdade, aí antes do intervalo, para tomar uma água. Olha só, a resposta é não. Por que a resposta é não? Porque nós teremos o quê? O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário no âmbito da União? Sim. No âmbito dos Estados-membros, dos 26 Estados-membros? Sim. A resposta é positiva. Os três, a presença desses três poderes também, presença que eu estou dizendo é o seguinte, dentro da estrutura organizacional, teremos esses três poderes no Distrito Federal? A resposta é em sentido afirmativo, todavia, e aí cuidado, pergunta clássica, né? Toda hora, circulando em prova, em concursos. O município não, o município ficou alijado do poder judiciário. Vejam, alguém já ouviu falar em concurso público para juiz municipal? Não, juiz municipal não há. Logo, esta resposta, essa afirmação, né? A resposta para aquela afirmação, todos os entes possuem essa estruturação aqui de poder, a resposta é não. É falsa, se fosse uma afirmação falsa e se fosse uma indagação, a resposta seria não. Em razão de quem? Em razão do município. Ótimo. Me permitam então, apenas e tão somente, fechar este raciocínio aqui em relação à divisão espacial do poder e em relação, inclusive, às várias acepções deste vocábulo, as várias acepções dessa expressão. Poder, meus amigos, como sabemos, o poder é uno, e ele é uno por quê? Porque a sua titularidade pertence somente a quem? De acordo com o parágrafo único do artigo 1º, apenas e tão somente ao povo. Vejam, apenas e tão somente ao povo. Logo, há uma crítica por parte de alguns doutrinadores e que me parece ser interessante que possamos refletir nesse instante também, de que, então, aquela proposta, né, como disse há pouco,
pensada por Aristóteles, depois aprimorada, encampada também por Barão de Montesquieu, e ela é festejada até os dias atuais, que é denominada de tripartição dos poderes. Alguns doutrinadores irão o quê? Criticar no sentido de dizer que não há tripartição de poderes, uma vez que o poder não é possível se verificar ele de maneira o quê? Tripartida, posto que o poder é uno. O que há são divisões o quê? Divisões relativas ao quê? Aos seus órgãos e às suas funções. Ok? Maravilha! A correspondência, então, para a crítica daquela expressão tripartição de poderes, estaria ligada ao quê? Às funções e aos órgãos. Isso que é, na verdade, imposto em decorrência do quê? Da separação orgânica dos poderes. Ok? Separação orgânica dos poderes. E é dentro dessa separação orgânica que eu te convido ao quê? Olha aí, vamos aqui fazer alguns apontamentos, vou precisar alterar um pouquinho esse quadro. Olha só, dentro dessa visão aqui, ó. Deixa eu melhorar isso aqui. De administrar, né? De aplicar a lei de ofício, olha só, a função jurisdicional. Vamos nos localizar, é importante que tenhamos o quê? Como identificar essa função a partir também da legislação. Não preciso dizer a você, meu aluno, mas eventualmente quem esteja acompanhando aí contigo, de que sempre insistir na tese de que nosso trabalho não é trabalhar com a literalidade do texto, o nosso trabalho não é trabalhar, o nosso trabalho não se dá apenas e tão somente com a literalidade do texto, mas a partir dela, investigamos isso a partir do trabalho, né, do legislador. E isso acrescido o quê? Dos entendimentos doutrinários e também das lições que nós obtemos a partir das decisões judiciais, né, das jurisprudências, ok? Então é importante darmos o pontapé inicial. Professor, bacana, compreendi, o Poder Legislativo tem uma função, olha o nome diferente, função legiferante, a função de legislar, olha só. Função legiferante, a função de legislar, né? Olha só que não é só legislar, é legislar mais fiscalizar, Essas são as duas funções aí do Poder Legislativo. Inclusive, gostaria aqui de fazer um adendo para ti. Olha só, no âmbito do município, como se chamam os legisladores, os integrantes do Poder Legislativo aqui no município? São chamados de vereadores. Recebem esse nome também, outros nomes, de um modo genérico parlamentar, mas vereador é o mais comum entre eles. Os romanos também, dos romanos, os vereadores seriam denominados de edil. Por isso, muitas das vezes, encontramos o poder legislativo no âmbito do município denominado de edilidade. Agora vejam, senhores, essa função de fiscalização exercida pelo Poder Legislativo, aqui no município, vereador, a raiz, lembra-se aqui da proposta do glossário, do nosso próprio glossário, investigue aí, né, a raiz, a origem, a etimologia desta expressão vereador, dessa palavra vereador. Vereador, ele parte de um verbo, o verbo verear, ou seja, fiscalizar. Tá ok? Adendo que seja importante, penso que seja importante, que não só ilustre esse momento que estamos trabalhando aqui, mas eventualmente aí para concursos públicos em âmbito municipal, já vi circular aí algumas questões nesse sentido. Tá ótimo. Então vamos lá. Professor, na Constituição Federal, irei encontrar o Poder Legislativo onde?
Opa, poder legislativo lá na Constituição Federal, nós iremos encontrar no artigo 44. O artigo 44, que irá tratar do Congresso Nacional, tá? Congresso Nacional. Professor, mas o senhor também nos disse que o poder legislativo se faz presente, ou seja, é parte integrante também nos estados membros, nos 26 estados membros, no Distrito Federal e nos municípios. Sim, sim. E nós poderemos aprofundar isso logo mais. Mas nesse exato instante eu te convido a refletir e iniciar os nossos estudos a partir de qual ente federado, de qual entidade da nossa federação? Da União. Então o Poder Legislativo, no âmbito da União, é o Congresso Nacional, que está lá no artigo 44. Congresso Nacional, que os senhores sabem, que diferentemente das outras entidades federativas, ele é bicameral, ou seja, porque é composto de duas câmaras, não é isso? Duas casas legislativas. E lá nós teremos o que? A Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal, ok? E o Senado Federal. Já o estudo a partir da União, do Poder Executivo presente na União, nós iremos desenvolver esse estudo a partir de qual artigo, professor? Olha só, Poder Executivo. Vamos colocar aqui em outra cor para ficar mais fácil. Poder Executivo, lá no artigo 76. 76 e seguintes, tá, pessoal? O SS aqui é seguintes. Aqui, ó, artigo 44 e seguintes também. Artigo 76 e seguintes. Joia? E o Poder Judiciário, professor? Poder Judiciário. Eu te convido, a gente vai dedicar uma aula específica para cada um desses poderes aqui. Então, o Poder Judiciário, nós passamos a analisar aqui na Constituição Federal a partir do artigo 92. Artigo 92. Vamos lá. Artigo 92 e seguintes da Constituição Federal. Tá joia? Então tá aí, meus amigos. Olha só, um breve, uma breve introdução aí para que a gente possa agora, de maneira detida, poder fazer um mergulho e ir correndo lá para o fórum de discussões, porque eu vou deixar algumas questões lá para que os senhores possam o quê? A partir dessas reflexões e estando acompanhado da legislação, da doutrina, das referências doutrinárias que deixamos aí no plano de ensino e eventualmente de pesquisas jurisprudenciais, podemos discutir essas questões lá no fórum de discussões. Te aguardo lá. Um beijo grande, até o próximo encontro.